E aí, meus amigos, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu sou o Medina e está começando mais um Hub Podcast. Aqui do meu lado, mais uma vez, a minha excelentíssima esposa, Carla Medina. Tá bem? Está feliz? Tudo bem. Não está alimentada hoje, porque os horários da gravação deu tudo errado. Só me traz aqui para eu sofrer. Calma, eu vou te recompensar. Eu vou te pagar um coxinha na hora que nós sair daqui. De frango com catupiry. Que aqui em Alphaville custa R$ 39,90 uma coxinha de frango catupiry. Vocês acham que é desse jeito. Mas, ó, é o seguinte. Eu quero falar para vocês do nosso parceiro, antes da gente ir pro nosso convidado, que é a Sobrancelhas. Meus amigos, é a maior franquia de produtos e serviços de estética para mulheres e homens também, viu? Não vem só nessa, não. Do Brasil. Eles estão presentes além do Brasil todo, tem na Argentina, Bolívia, Estados Unidos, Portugal. Sobrancelhas excelente, mais de 10 anos de mercado, mais de 15 milhões de pessoas atendidas. Não precisa marcar horário. Tá Só lá. chegar. Tô precisando dar um tapa aqui num talento. É só chegar, procura a sobrancelha mais perto, geralmente está no shopping ou no centro da sua cidade, vai ter uma perto de você, chega lá que você vai ser atendido na hora. Tem agora produtos de skincare, até para homem, vou dar para o nosso convidado aqui, ó, vou até pegar. Ó. Ele que faz a barbinha aqui, ó, vai ter produto, como é que chama? Pós-barba. Não, pós-barba. Pós-barba. Isso, vai ter pós-barba, vai ter um monte de, ó, esse kitzinho pra você. Que isso. Inclusive, deixa eu te mostrar aqui, ó. Sobrancelhas. Tem o livro também da Luzia, que é a fundadora do Sobrancelhas, que é o Devocional do Empreendedor. Muito legal também. E esse kit é seu. Vários produtinhos pra você. Muitíssimo obrigado. Pra você ficar com a cutis Que isso. mais bem cuidada. É isso, meus amigos. Sobrancelhas, conheça. Tem o QR Code aqui na tela. É isso. E o nosso convidado de hoje, ele é a segunda vez que está vindo aqui. Eu já tinha falado até para vocês, a quem acompanha, às vezes a pessoa pergunta quem que é um dos melhores, um dos mais legais que vocês mais gostam. E ele eu sempre coloquei no meu pódio. Que legal. Porque foi um assunto muito legal, muito legal. E a gente está recebendo pela segunda vez hoje, David Hiker. É isso aí, que maravilha. Alegria. Feliz, cara. Feliz de estar aqui, é um prazer, uma alegria. E acertou meu nome, né, cara? Não, na verdade, então, às vezes, quando pergunta eu falo David Hiker, porque se a pessoa for procurar depois no YouTube Hiker, não vai achar. É verdade. Fique à vontade. Mas é David Hiker, que David da outra vez Hiker. você falou que é... O quê? O sobrenome é de que lugar? O sobrenome é de origem alemã, mas a minha família veio dos Estados Unidos, pai de pai. E foi lá para a Amazônia. Eu sou de Belém do Pará, né? Caramba. Tem essa cara, esse nome de alemão, mas eu nasci onde Jesus nasceu, né, em Belém do Pará. Exatamente. E a Joelma, que são os nossos representantes espirituais. Jesus e a Joelma. Lógico, pô. É a elite espiritual do estado, né? Do Pará, todo mundo paraense. Glória a Deus. Que da hora. Ô, mano, e dessa vez você tá vindo trazendo o seu livro. Exatamente, né? Tá aqui, ó. Não é só sobrancelhas, não. Temos livro para vocês também. Que é O que Deus tem a ver com sexo. É, isso aí. É o lançamento da Thomas Nelson Brasil, faz parte de uma coleção, né? Coleção Teologia para Todos. Um livro pequeno, simples, didático, 96 páginas. Para abrir é meio chatinho, mas eu vou abrir para você que eu tenho mais experiência. Aí você passa a unha aqui, ó. Ah, tem um macete todo. E aí, esse livro, eu devia ter aberto antes, né? Não, mas quem sabe faz ao vivo. Aqui... agora que tá, né? Se eu não souber. Agora você vai ter que abrir. Porque agora eu tenho de abrir, cara. Você falou que você sabia tudo. Caramba, eu tô nervoso agora. Tô muito nervoso. Então, é um livro que fala da introdução entre sexualidade e evangelho. Eu não tô conseguindo abrir mesmo, cara. E ele é muito chato de abrir, é verdade. Vai tentando aí. Ó, ali, ó. Agora abri. Olha lá, conseguiu. É um livro que fala da relação do evangelho com a sexualidade. Ele é bem resumido mesmo, ele é bem didático, simples, direto. Tem vários assuntos. Os capítulos acho que dá para entender melhor. Fala da criação, da queda. Por que sexo é para o casamento, por exemplo, que é uma pergunta velha, né? Mas que até hoje as pessoas fazem. Por que o sexo é só no casamento? Isso aí é assistente de podcast, né? Você jogou a bola, eu cortei, ué. Então, mas assim, fala de atração pelo mesmo sexo também, rapidamente, e fala de tentação, fala toda essa questão de sexualidade e teologia. Mas a gente pode falar o que você quiser aí. Do casamento, do não casamento, do solteiro,
De todo mundo. Por quê? Por que Deus fez o sexo só para casar? Quero saber agora. Então, qualquer tipo de regra na sexualidade, ela está inserida numa história. E às vezes as pessoas não entendem que a história que a Bíblia conta é o contexto para dar sentido à regra. E a gente recebe só a regra, né? Eu sempre comparo com a pandemia, né? Se você lembra da pandemia, tinha regras novas, né? Uhum. Então imagina que você fosse para o espaço, ficasse incomunicável em 2018 e voltasse em 2020 no meio da pandemia. Você não sabe nada que aconteceu. Se você não tem nenhum contexto, nenhuma história, nada, China, vírus, não sei o quê. Aí você chega e começam a te dizer regras. Você fala assim, por que estão falando disso? Por que eu tenho que fazer isso? Porque não tem sentido. Então, o que dá sentido para o mandamento da sexualidade é a história que a Bíblia conta. É uma história de criação, a queda, redenção e consumação. Essas 4 palavrinhas resumem a história. Então, Deus criou e a sexualidade... Qual é a relação da sexualidade com a criação? Então, a gente entende que a sexualidade é uma criatura de Deus. Segundo, como a queda afetou a sexualidade? Se você não entender que a queda existe, que a queda afetou, que a queda deformou, que a queda corrompeu e que a queda matou, quer dizer, a consequência da queda foi a morte de todo ser humano, de tudo, inclusive da sexualidade, não dá para entender a redenção. Então, de que maneira a queda influenciou a sexualidade? E aí, a terceira palavra é redenção. Como é que eu resolvo o problema da queda? Que é a morte espiritual do ser humano, que é a pessoa de Cristo, né? Então, ele é o Salvador, eu sou salvo, e a relação com ele vai produzir uma novidade de vida, inclusive na sexualidade. Então, os mandamentos têm a ver com isso. Em primeiro lugar, Deus criou a sexualidade e a relação sexual, que são coisas diferentes, né? Deus criou a relação sexual e a sexualidade para unir um homem e uma mulher no casamento. Isso desde Gênesis 1 e 2, isso é pré-queda, né? Isso tem a ver com a criação. E essa é a ordem fundamental, é a vontade do Criador expressa nas Escrituras. Então, o pecado sexual, ele, em resumo, é basicamente quando isso não acontece. Então, se você tem um sexo heterossexual, mas que não são pessoas casadas, esse sexo não está unindo 2 pessoas casadas no casamento, no matrimônio. Por isso é pecado. Então, o motivo tem a ver com a ordem criacional de Deus, o propósito para o qual ele criou a sexualidade. Esse propósito não está sendo observado. Então, só para concluir, quando uma relação é homossexual, por exemplo, ela é pecado pelo mesmo motivo da heterossexual. De um adultério, por exemplo, de namorados que estão tendo relação sexual que não são casados. Porque não estão unindo um homem e uma mulher no casamento. Então, é mais do que cultura, é mais do que o apóstolo Paulo. Tem um texto ali na lei de Moisés, um texto lá no apóstolo Paulo, tem a ver com a ordem criacional toda, de unir um homem e uma mulher no casamento. O sexo antes da queda do homem, ele era diferente? Tudo era diferente, né? Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tem domínio sobre os peixes do mar. Gênesis 1, 26 a 28. Macho e fêmea os criou. Aí o 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, façam sexo. Não sei se está assim traduzindo a de vocês. Não, na minha acho que não dá, não. A de vocês é mais comportada. Né? Mas é exatamente isso. Porque quando ele fala, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, o que é isso? Você já chegou com a sua esposa e falou, vamos ser fecundos hoje? Você não é maluco, né? Ou frutificai, é muito legal o frutificai, né? Então, ali ele está falando sobre reprodução. Ora, reprodução é o quê? Reprodução é sexo, é sexualidade. Então, a Bíblia começa com com a sexualidade como criatura de Deus, vinculada à imagem e semelhança de Deus, vinculada ao que ele chama de bênção. Deus os abençoou, lhes disse, sejam fecundos, vinculadas a um mandamento, é a primeira ordem da Bíblia, né? E vinculada, sobretudo, à vida, à geração de vida. Então, é uma das coisas mais divinas que existem na criação, é a sexualidade, uma criação de Deus, um patrimônio, né? Administrado por seres humanos. Né? A sexualidade ela é intrínseca ao ser humano, ela é inevitável. Você não escolheu ter sexualidade, né? Você não fez uma opção. Eu não quero ter, eu quero ser um ser humano sem sexualidade. Isso não existe, ela é inevitável, intrínseca e ela é uma dimensão
complexa, né? Tem a ver com corpo, tem a ver com psique, tem a ver com emoção, tem a ver com relacionamentos. Ela tem a ver com tudo ao mesmo tempo, entende? E até o título, né? O que Deus tem a ver com o sexo. Esse texto de Gênesis, ele fala de frutificar, mas ele também aborda sobre o prazer ou só sobre... Só sobre a procriação. A procriação, a ênfase ali, evidentemente, que está na procriação. No entanto, o contexto é de extremo prazer, né? É de prazer pleno. O prazer não é menor antes do pecado. Então, muito crente, às vezes mais religião, né? Acha que o prazer é uma criação do mundo, da queda, do diabo, e que o prazer diminuiu, né? Então, perdão, que o prazer aumentou, né? Sim. Então, era pouco prazer, era só Deus, né? Que chatice que era aquele negócio do Éden, e era tudo muito chato, muito limitado, aí veio o pecado, e o pecado trouxe a sensualização, e agora está todo mundo... O pecado, o prazer foi o que levou o homem a pecar, e é exatamente o oposto. Aquele momento antes da queda, ele é a plenitude e o desfrutar das 4 principais relações. Então, o homem com Deus era uma relação completamente aberta. Você imagina o quão prazerosa não era essa relação. Porque não é uma relação mediada apenas pelo dever, mas sim também como fonte de alegria. Salmo 16:11 fala que em Deus existe alegria perpetuamente, né? Prazer à sua direita, diz o salmista, né? A segunda relação era o homem com ele mesmo. Então, tudo que tira o seu prazer hoje, que quando você olha no espelho se acha feio, se acha menos, se acha... Você não, né? Que é uma pessoa que vai na academia, né? A gente estava conversando sobre isso antes de começar o programa, então você é uma pessoa maravilhosa. Né? Uma pessoa... Dando dicas de com bíceps, né? A gente estava falando sobre isso. Vocês são maravilhosos, mas existem pessoas feias, né? Não as que nos assistem, porque também... Outras, lá na Lua. É muito longe, né? Não, mas existem pessoas... Quem assiste o Hub é todo mundo maravilhoso. São pessoas, né, privilegiadas todo esteticamente. Mundo. Mas tem pessoas prejudicadas esteticamente. Exato. Mas não assiste esse canal. Não assiste, não, com certeza. Então veja que a relação com a gente é problemática, né? A gente não se aceita, a gente se acha menos. Essa confusão não tinha antes da queda. Então era uma relação completamente prazerosa com o próprio self, né? Consigo mesmo. A terceira relação é com o outro. Ora, se tu tirares, como fala no Pará, né? Eu sou paraense. Se tu tirares todos os problemas relacionais do mundo, que vai ser um mundo menos prazeroso ou mais prazeroso? Pelo amor de Deus. Incomparavelmente mais prazeroso. Então você está falando de uma realidade de plenitude relacional absoluta, harmonização. Aí já é outra coisa. Eu pensei em harmonização. O diabo tá sujo hoje. Pão lábio, pão queixo. Quer dizer, no Éden era todo mundo harmonizado, né? Aí o pessoal caiu com essas coisas feias. Mas assim, uma harmonia relacional, então não tinha ciúme, não tinha violência, não tinha manipulação. Poxa, Adão e Eva estão vivendo uma coisa absolutamente prazerosa. E, por último, a relação do homem com a criação. Também era uma relação completamente saudável, plena e harmônica. A gente não sabe nem como é que seria isso, né? Então, isso não é um mundo pior, isso é um mundo muito superior no sentido de prazer. E o prazer é uma criação de Deus. Deus é fonte de prazer e o homem busca prazer inevitavelmente. Inevitavelmente você busca, porque você foi criado para buscar prazer em Deus, não só para obedecê-lo. Ele é a fonte de alegria, de prazer, de regozijo. O problema é que, por causa da queda, isso ele tudo se foi afasta de Deus e ele busca prazer em outro lugar. Vai buscar prazer em outro lugar. Exatamente. É que a Bíblia não fala sobre isso, né? Mas assim, você falando, eu comecei a pensar. Depois que foi feito, pode ser uma heresia terrível que eu vou falar aqui agora. Fale isso, por favor. Isso. Solte as suas heresias. Porque assim, Adão e Eva foi feito, isso que você falou agora, foi dado a ordem para eles e tal. Só que a Bíblia relata ela grávida após a queda. Sim. Então, não tem filho. A gente pode deduzir que eles
faziam só por prazer antes disso. Aí tem a ver com a estrutura do texto, né? Da maneira como o texto chega até nós, né? O que o autor está tentando dizer. Né? Então, não necessariamente a ausência de sexo. A ordem para o sexo e a presença da sexualidade é indiscutível antes da queda. E até um outro detalhe. O corpo humano também, né? O corpo humano ele é preparado também para o prazer. Isso não veio... O diabo não criou. Sim. Não foi Deus fez o corpo e a genitália o Satanás que fez. Fez né? o Então, orgasmo. O corpo ele é preparado para prazer. Inclusive, eu sempre falo isso, né? Porque o orgasmo masculino, quando o homem ejacula, quer dizer, quando ele ejacular é uma pré-condição para engravidar alguém, né? No sentido clássico, né? Numa relação sexual clássica. E aí a ejaculação, ela acontece junto com o prazer masculino, com o orgasmo masculino. Então, uma coisa está vinculada na outra, mas na mulher não. Isso é interessante, porque a mulher pode engravidar 50 vezes e nunca ter orgasmo. Sim. O orgasmo ele não é necessário, entende? Ele, na verdade, é meio que, se for só procriação, ele é inútil. O orgasmo feminino, principalmente. Porque ele não é pré-requisito para nada. Sim. Ele está ali para que haja prazer. E as terminações, a capacidade física lá na genitália feminina, ela tem mais terminações erógenas, que a gente chama, do que o homem tem no pênis. A mulher tem capacidade biológica de ter mais prazer. É mais do dobro. Olha só. É mais do dobro. É a nossa cultura que diz que homem gosta muito de sexo e mulher gosta pouco, que homem é muito prazer, mulher não precisa de prazer. Esse negócio aí biologicamente não faz sentido. A mulher tem mais capacidade de ter prazer do ponto de vista físico do que o homem. Que legal isso. E aí seria uma inutilidade se for só para procriar. Entende? Sim. Porque aquilo ali está ali para quê? Né? Então, até porque nem precisa. Foi o que você falou. Exatamente, não precisa. Nem precisa. Você estava comentando antes que você tem bastante gente no seu Instagram que é solteiro, adulto, que você tem um público disso, né? É verdade. Enfrentando, vamos dizer assim, os problemas do cara que precisa e não é casado e ele tem as necessidades físicas deles ali, né? Existe alguma forma fácil de lidar com isso? Não, fácil não, né? Então, agora veja, é uma coisa interessante, porque a cobiça humana, o que é cobiça? Cobiça é basicamente você pôr a atenção erótica indevidamente naquilo que Deus não te deu. Então eu vou repetir. Cobiça é pôr a atenção erótica indevidamente naquilo que Deus não te deu. Jesus falou, Mateus 5:28, quando eu olho para uma mulher e já cometo adultério, uma mulher que não é minha. Então aquela mulher não me foi dada por Deus, né? Ela não faz parte daquilo que Deus colocou na minha vida. O mandamento da cobiça é o 10º, lá em Êxodo 20, não cobiçarás a mulher do próximo. E as coisas do próximo, né? Mas tem outro sentido além do sexo, mas aqui a gente vai ficar pensando na questão sexual. Então, essa ideia de que não cobiçarás o que do outro, é o foco no que não é seu. E aí, o solteiro tem o desafio, portanto, de buscar prazer no que Deus deu a ele, correto? Na vida. Mas não é prazer sexual porque ele vive em abstinência sexual. Ok, mas a gente está falando aqui prazer de forma geral. O grande desafio é esse, é buscar contentamento, desfrutar daquilo que Deus me deu. Aí ele fala assim, poxa, mas aí o casado resolve esse problema, porque ele acrescenta uma coisa na vida dele. Agora eu tenho um cônjuge. Mas não resolve, na verdade, porque agora o casado também tem que aprender a focar naquilo que Deus deu. Então, a cobiça, não importa o que você tenha, ela sempre vai te tentar olhar para aquilo que não é seu. A grama do vizinho é sempre mais verde. O rei Davi, por exemplo, é uma pessoa espiritual, certo? Mas você não apresenta a sua mulher para ele. Ele é perigosíssimo. O rei Davi adultera, irmão. Ele não era casado, você está de brincadeira. Davi não era casado. Davi era casado com várias mulheres. Ele herdou. Você já herdou mulheres? Ainda não. Tomara. Né? Ele herdou as esposas de Saul. Saul morreu e todo o harém, né, o contingente
de esposas passou a ser de Davi. Aí tem uma galera que lê o texto de 2 Samuel 12 e fala assim, tá vendo? Ele devia ter ido para a guerra, aí não foi para a guerra, aí adulterou com Batseba. Mas ele não foi para a guerra, ele tinha um monte de mulher, mano, casada com ele. Por que ele vai pegar a vizinha? A pobre da Bate, né? A Batseba, que era a mulher do amigo dele, né? Então, Davi, ele prova que não importa o quanto você tenha. Porque se o solteiro acha, o dia que eu tiver, eu me converto, o dia que eu tiver, eu resolvo a cobiça. É muito difícil, né? Eu fico pecando, eu vejo pornô, eu saio com um, eu flerto aqui, porque, poxa, eu não tenho. Pô, um dia eu vou casar, vou ter meu sexo com a minha esposa, com meu marido, aí vou resolver, vou sossegar. Não vai. Porque a cobiça não é sobre o que você tem. A cobiça não importa o que você tem, ela vai sempre levar você a olhar para o que não é seu. Entende? Então, Davi, ele adulterou, não era por falta de sexo, não é por falta de nada. E aí, somado a isso, quer dizer, a ilusão de que o sexo vai santificar a pessoa e de que a ausência de sexo é o motivo de eu não me santificar, somado a isso, eu acho que tem no Brasil e no Ocidente, de maneira geral, uma ideia de solteiro muito errada, porque o solteiro ele se define a partir do que ele não tem. Sim. Que é uma esposa. Eu não tenho o casamento. Por isso que eu sou solteira. Eu sou solteiro. Sim. O que é ser solteiro? Então, eu não tenho. Ou seja, isso cria uma armadilha para ele. Porque se você se define a partir daquilo que você não tem, automaticamente você vira, isso produz ansiedade. Automaticamente isso produz descontentamento. Aí eu te pergunto, como é que o Novo Testamento apresenta o solteiro? Seja nos Evangelhos ou na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Apresenta o solteiro como aquele que tem algo que o casado não tem mais. Sim. Paulo vai dizer que ele tem uma oportunidade de servir e desfrutar do reino de Deus que o casado não pode mais ter porque ele está dividido. Tem que cuidar da esposa. Exatamente. Então, a maneira como os solteiros se definem, se enxergam, é problemática por causa da nossa cultura, que olha para o casamento como sinônimo de realização, o casamento como sinônimo de maturidade, o casamento é sinônimo de autoridade. Principalmente dentro da igreja. Exatamente. Como é que o cara vai ser pastor solteiro? Cara, mas Paulo era solteiro, era apóstolo. Não, mas aí não vai ter autoridade. Por quê? A autoridade emana de onde? Do casamento. E casar não é também tudo isso, né? Quer dizer... Não é, Ricardo? Não, se casar, garantisse que a pessoa é madura, né? Sei lá... Não tinha divórcio. Não, pelo amor de Deus. Não tinha um problema. monte de besta quadrada casada. Né? Sim. Desculpa, os irmãos. Desculpa as bestas. Desculpa o francês, né? Cara, mas que na verdade ainda... Hoje se casa-se muito mais tarde ainda, né? Sim, tem essa a adolescência tá indo até os 35 hoje, né? O cara tá com 35 e ele quer curtir, ele quer... Principalmente fora da igreja, né? Então, é que esse aqui é o problema, porque a gente tem... Olha para a Bíblia não coloca o casamento como... Não há uma idolatria do casamento na Bíblia, evidentemente, a Bíblia é contra a idolatria. Então, essa coisa do casamento como máxima realização é um problema, e você está falando do problema oposto, que é a ideia de casamento como algo também muito ruim. Perder a liberdade. Vou perder a liberdade, o que é um erro também. A gente fica entre esses dois erros, né? Tem pessoas traumatizadas também, entende? Que vão... Então, assim, se a pessoa não quer casar e ela está bem, ok. Ela pode estar... Ela pode ter até motivação errada, mas ela não está pecando. Ela não quer casar. Ela não é obrigada a casar. Agora, é casar para viver para Cristo, né? Segundo o apóstolo Paulo, né? Para viver para o próprio umbigo. E também, claro, tem a questão do pecado sexual também. O casamento não vai resolver o pecado sexual, mas ele, se você... Paulo falava da pessoa que não se contém, da pessoa que está vivendo uma vida dissoluta, de imoralidade. Ela não é só que casou vai deixar de ser imoral, mas o casamento faz parte desse processo, pode fazer parte desse processo para essa pessoa. Na verdade, é bem isso que você falou. A luta, o cara, ele é solteiro, ele cobiça. E quando ele casa, ele não vira um santo. Não é exatamente. A partir de hoje, eu nunca mais olho para outra mulher. Não é isso, não vai resolver, né? Porque tem uma diferença entre
cobiça e atração sexual. Isso é muito importante. Porque, por isso que eu usei a palavra atenção. Quando eu falei de cobiça, eu falei por a atenção. Uhum. Porque por a atenção é uma decisão consciente, uma decisão moral. Você escolhe pôr a atenção ou não. Você escolhe pôr a mente ali, os olhos, a imaginação, a fantasia, ou não. Isso é possível de ser decidido. A atração não é possível de ser decidido. A atração, ela existe, ponto. A atração, ela faz parte do elemento erótico humano. Você é um ser erótico no mundo. O que significa isso? Você reage afetiva e sexualmente à realidade. A sua sexualidade, ela está acontecendo e ela reage. Então, a atração é uma reação erótica. Existem coisas no mundo que chamam a atenção sexualmente, quer eu queira ou não. E isso é inconveniente para o crente. Aliás, se eu pudesse, eu não teria. E mesmo falando de heterossexualidade. Ia facilitar a vida. Mesmo falando de heterossexualidade, porque como eu sempre falo, né, a pessoa acha que só tem conflito de atração quem tem atração pelo mesmo sexo. Na verdade, todo cristão convive com atração que pode levar a pecar. Sim. Todo. E se eu pudesse escolher, eu não conviveria, porque para mim dá trabalho. Eu sou casado há 18 anos, eu queria só que a minha mulher fosse atraente, mas eu não posso escolher essa realidade. Existem mulheres, e de novo, na heterossexualidade, existem mulheres que são atraentes. Eu vou dizer que não existem. Uhum. Eu vou fingir que não, mas tem umas irmãs que dizem, né? Quando eu vou nas igrejas, cara, esse pastor é meio maluco, fica dizendo que tem mulher atraente. Eu não, eu só tenho atração pelo meu marido, né? Que é um mundo triste, né? Mas mesmo a irmã que fala assim, não, meu marido é o único, né, velho, barrigudo, careca que me atrai. Eu fico até preocupado, porque essa soberba de falar nada me atrai vai produzir a queda. Na verdade, é uma soberba. A pessoa fala assim, não, jamais seria atraído, eu jamais seria tentado, nada me atrai. Você está dizendo o quê? Que você é intentável? Sim. Você vai cair. Cuidado. Né? Então é melhor você assumir. Existem coisas no mundo que são atraentes. Logo, eu não escolho a atração que eu tenho, eu escolho se põe a atenção ali ou não. Entende? Então a cobiça tem a ver com a administração da atenção. Sim. E não... também a administração da atração, porque o que você faz com ela? Uhum. O que você escolhe fazer com ela? Alimentar aquilo ali ou... Tem 3 palavrinhas, que é a atração é involuntária, a atenção é voluntária e a excitação ela é involuntária. Se você pôr a sua atenção no objeto sexual, o seu corpo reagirá. Então, quando o corpo se excita, a pessoa fala que acha que o problema é genitália, né? Tem um demônio, está acontecendo. É o demônio. É o demônio da... O demônio da ereção. Eu não ia, tá vendo, cara? Tô aqui me controlando, mano. Caramba. Ai, meu Deus. Erectus. Né? Como é que fala? Deixa eu ver o nome latino aqui, melhor, né? Legiões Erectus Legiones. Isso, pronto. Erectus Legiones, né? Como é teu nome, né? Mas eu acho que o grande ponto dessa questão do solteiro, né? Eu acho que na nossa própria cultura de igreja mesmo, né? O casamento e tudo mais. Eu tive amigas que não conseguiram se relacionar, não conseguiram namorar, não conseguiram casar. Aí meio que elas cansam. E aí elas vão pro mundão, mas em busca de um sexo, em busca de um prazer, de uma cobiça. Você falou, né? Não conseguiram, né? É aí que tá o segredo, né? O que é esse não conseguiram, né? Porque às vezes a pessoa é chata pra caramba. Não sei, né? É muito relativo, é muito diverso isso. Porque eu falo assim, eu penso assim, elas veem todo mundo tendo essas experiências, às vezes é virgem, e aí vê todo mundo casando, vê acontecendo, e tipo, a hora dela não chegou, ela não conseguiu se relacionar com ninguém. Eu entendo o desafio. E não consegue viver Então, é o exercício de buscar prazer em Deus. Sim. A gente só vence veja, o pecado, seja ele ver pornografia, se flertar com alguém, ficar com alguém, o pecado, ele produz uma dose de prazer evidente. Sim. Só que você não vence o pecado buscando uma vida sem prazer. Então é como se eu tivesse com fome e eu comesse só bobagem, só lixo. Aí tem um cardápio de lixo, aí eu vou lá e como. Aí você fala para mim, olha, pare de se alimentar com esta comida, esse cardápio. Aí tá bom, eu paro.
Aí eu pergunto para você, e agora eu como o que no lugar? Aí você fala, nada. Sim. Você nem deveria querer comer. Então, o problema é que você só vence o prazer do pecado, que é um prazer de baixa qualidade, um prazer extremamente limitado, com um prazer maior em Deus. É buscar mais prazer. Então, a tarefa espiritual, pouco falada na igreja, Sim. que é uma disciplina, que é a disciplina espiritual de ter prazer em Deus e no que Ele me deu. O problema é quando eu falo prazer em Deus, muitas pessoas imaginam só oração, jejum, oração, ler a Bíblia e ir para a igreja. Porque a pessoa quando ouve Deus, ela só pensa nisso aqui. E quando eu estou falando Deus, eu não estou falando da parte que eu chamo de espiritual, apenas. Eu estou falando da vida toda, a sua vida inteira, que você estuda, que você trabalha, segunda-feira, terça-feira, quinta, quarta, todos os dias, tudo que você faz, suas amizades, ali precisa ser um ambiente de glorificar a Deus, ou seja, obedecê-lo, mas um ambiente de ter prazer no que Ele deu. E isso não é uma coisa simples, mas é o caminho. O caminho não é a negação do prazer. O caminho é fazer de Deus a fonte de prazer no lugar da fonte pecaminosa. Né? E isso também, eu lembro que no outro episódio a gente falou bastante sobre a homossexualidade, né? Sim. E isso quase tudo não, praticamente tudo se aplica também, né? Porque talvez o cara tá dentro da igreja, os dois mundos eles convivem, né? O jovem adulto ou até o adolescente que tá talvez ali com os hormônios explodindo, querendo o prazer, só que talvez o cara também sente atração, não só o homem, a mulher, né? Pelo mesmo sexo. E a gente tem que tratar da mesma forma, né? Sim, vamos lá. Quando fala tratar da mesma forma, eu sei o que você quer dizer. Quer dizer, não fazer acepção, você, né, lidar... mas, claro, não é a mesma coisa. Eu respeito muito a galera que tem atração pelo mesmo sexo. Não é a minha realidade. Eu trabalho nessa área. Eu sempre digo isso, né? Muita gente acha que eu trabalho nessa área porque eu vivia, eu me converti. Não é a minha história. Então, eu respeito muito a galera que tem atração pelo mesmo sexo, vive para Cristo. Eu sei que eles têm dilemas diferentes do heterossexual. O estigma é absolutamente diferente. A maneira como a cultura enxerga, a igreja enxerga. Então, eu entendo que existem cargas mais difíceis de carregar nesse sentido. No entanto, a Bíblia, quando você lê ela todinha, ela não faz essa distinção. A Bíblia não considera nem uma pessoa que tem uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, para a Bíblia, ela não é um pecador especial. Nem no sentido negativo, de que peca mais, nem no sentido positivo, de que é um pecador especial, então vamos ter que mudar as regras para acolhê-lo de maneira diferente, vamos ter de abrir mão. Não, nem uma coisa nem outra. Para as Escrituras, o caminho é o mesmo, é o que você acabou de falar. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente está vendo todo mundo lidando com o seu coração caído. O seu coração caído. A Bíblia não tem nenhuma teoria de natureza biológica, social ou psicológica para explicar a origem da homossexualidade. Não tem nenhuma. A Bíblia não diz assim, é gene, a Bíblia não diz é por causa do pai e da mãe. Eu sei que tem muita gente que fala isso. E sempre teve homossexualidade, né? Sempre. Desde o Velho Testamento. Você tem a menção a atos homossexuais. A gente pode conversar sobre isso, porque embora o fenômeno sempre existiu, esse fenômeno ele ganha novos contornos. Esse é um assunto muito interessante. Mas o que eu quero dizer, a Bíblia não tem uma definição, uma teoria biológica, é gay por causa de um gene, é gay por causa da família, é gay porque foi abusado sexualmente. Isso a Bíblia não fala. É gay porque não teve pai. Esse que é uma teoria psicanalítica, sim, que às vezes é importada como se fosse do Evangelho. Eu já vi muito isso. Tá? As pessoas falam de uma teoria freudiana, certo freudiano, né? certa psicanálise, não é toda psicanálise, e fala como se fosse Evangelho. Para a Bíblia, a homossexualidade é uma condição humana caída. Ela existe por causa do coração caído humano. Romanos capítulo 1, Paulo deixa isso muito claro, que tem a ver com o coração caído. Então, a queda seria
Biblicamente, ninguém é obrigado a crer na Bíblia, ninguém deve ser obrigado a crer na Bíblia, mas eu estou explicando o que a Bíblia vai dizer. Que a queda, ela dá origem às nossas inadequações, às nossas tentações, às nossas atrações que apontam para aquilo que Deus não aprova. Em alguns, isso se dá na heterossexualidade, em alguns, na homossexualidade. A Bíblia trata, de alguma forma, onde relata sobre homossexualidade, sobre heterossexualidade, ela trata de uma forma diferente? Algum texto que... Ou não? Ou sempre... Em geral, não. Em linhas gerais, não. Por exemplo, Romanos 1, Paulo fala de homossexualidade feminina e masculina e depois ele lasca um monte de outras coisas. Como consequência de um coração independente de Deus. Idólatra, né? Como consequência de trocar o Criador pela criatura, como ele usa no texto. Então, lá a chamada imoralidade sexual, que é um termo genérico do grego porneia, né? Esse termo ele abarca todo tipo de pecado sexual. E isso é consequência da condição do coração. E não causa. Ele é consequência. É como se o problema, do ponto de vista bíblico, a questão maior da pessoa não é a homossexualidade. Sim. A questão maior é a relação dela com Cristo. Se ela vive amando mais a Cristo ou amando mais a si. Se ela vive confiando mais em Cristo ou no seu próprio projeto de felicidade, baseado na própria satisfação do coração. Se ela confia mais em Cristo ou em si mesma. Se você se entregar ao seu coração, o que vai acontecer? Esse é o texto de Romanos 1. Nós aqui, se nós nos entregarmos aos nossos desejos e vontades... Vai dar tudo errado. Não importa qual é a nossa sexualidade. Você está me ouvindo aí. Qualquer um. Sim. Qualquer idade, casado, solteiro, velho, novo, homossexualidade, tem atração homossexual, bissexual. Cara, se você se entregar ao seu coração, você vai pecar, irmão. Sim. Porque o teu coração não vai amar Cristo mais do que tudo. Ele vai amar alguma coisa no lugar de Cristo. A questão da homossexualidade eu tenho na minha família, né? Sim. Sempre conversei muito com a minha irmã sobre isso e ela sempre fala assim, mas Deus me ama do jeito que eu sou. E eu acho que entra bem essa questão Uma boa colocação. Da questão de se ver, que você falou, né? De se amar do jeito que é. E acho que tudo... não sei... A história, a ciência, não sei, quiseram colocar isso na cabeça das pessoas, não sei, que elas nasceram assim, que elas vieram assim. Eu tenho outras pessoas da minha família que esses dias me mandou um vídeo e falou assim, desde criança eu era assim, vocês que não enxergavam. Sim. Então, e hoje, trabalhando em escola, eu fico muito, esse tema mexe muito comigo, porque eu tenho muitas pessoas que eu amo, que infelizmente acreditam nisso, e eu olho às vezes na escola as crianças e eu observo, eu falo que algumas crianças começam desde 4, 5 anos ter uns trejeitos. Aí eu fico pensando, eu sei que não nasceu assim, eu não acredito nisso, mas... O que está acontecendo, né? Se existe um padrão, se existe... Você colocou duas coisas aí muito complexas. A primeira foi a questão da criança e a questão depois do Deus me ama como eu sou. Então, a criança... vamos lá. Eu vou fazer um resumo. Assim. Então, a sexualidade de qualquer sujeito, nós aqui ou qualquer criança, ela é sempre complexa. Sempre. Então, não tem como dizer... fulano é assim por causa desse fator. É uma conjugação de fatores. São 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é o biológico. Existe um elemento biológico. Está tudo bem falar isso. De novo, a Bíblia não faz essa discussão, tá? Isso aqui é uma discussão que não está nas escrituras. Mas veja, o elemento biológico existe. A pessoa tem corpo, a pessoa nasce com características de personalidade, de interesse. E essas características nem sempre coincidem com o estereótipo. O que é o estereótipo? É o padrão social para aquele sexo. Então, por que você acha um menino estranho, diferente? Porque tem um padrão. Sim. Correto? Então, na nossa cabeça, menino se comporta de uma forma X. Se esse menino não se comporta exatamente assim, tem uma coisa errada. Diferente, vamos colocar. Sim. Então, daí, entre dizer que ele não corresponde ao estereótipo, porque o maneirismo dele, a maneira que ele anda, os interesses, não é futebol, é outra coisa. Entre dizer que ele não corresponde ao estereótipo e dizer
que ele é homossexual é um pulo muito grande. Sim. Ou dizer que ele é um transexual, como alguns fazem, é um pulo irresponsável. Sim. Então, o que você pode afirmar, olhando uma criança assim? Esta criança possui características de personalidade, de interesse, até físicas às vezes, que não coincide com o estereótipo. Isso é um fato. E ele sofre por causa disso. Sim. Sofre. E geralmente a criança que é assim, ela vai... Então, esse geralmente aí é por nossa conta, porque a gente não pode fazer esta afirmação nesse momento. Muita coisa pode acontecer. Não Ela pode ter atração pelo mesmo sexo no futuro? Pode. Porque geralmente isso as pessoas falam, né? Ah, fulano é gay. Mas desde criança eu via. Isso, mas só que o problema é que a gente está sendo... Nós ainda estamos... Essa afirmação ainda é generalista. Sim, sim. E isso não causa, por exemplo, essa afirmação? Não é que causa. Essa afirmação, ele não corresponde ao estereótipo, sim, correto? Então ele vai sofrer uma falta de afirmação. Tentar se encaixar em algum... Porque ele não se encaixa. Sim. Só que o estereótipo muda. Uhum. Por exemplo, o estereótipo é um padrão, né? Da maioria. Se você tiver uma plateia de 20 pessoas e pedir para todo mundo falar a palavra, por exemplo, Jesus, amém. Aí 20 pessoas, 10 mulheres, 10 homens, ok? Quando todas as mulheres falarem amém, vai ser um amém mais agudo, correto? Sim. E o homem vai ser um amém mais grave. Mas se você ouvir mulher por mulher, pode ter uma mulher com um amém mais grave que um homem isoladamente. Sim. Então, estereótipo é o padrão, é o amém de todo mundo. Uhum. Só que o estereótipo ele não é capaz de representar todos os indivíduos. Então, esse menino, que não corresponde ao estereótipo, ele sofre com a dificuldade de afirmação. Sim. Porque é como se ele não tivesse o suficiente para ser considerado homem ou hétero. Né? Então, ele precisa de aceitação. E aqui não é aceitação de pecado, né? Nem estou falando de pecado, né? Aceitação da realidade dele, que ele é diferente, afirmação como masculino, independente do estereótipo. Então, ao invés dos pais tentarem forçar o estereótipo, eu vou colocar esse menino no futebol. Uhum. Porque ele tem que aprender a ser homem. Isso, ao invés de ajudá-lo a afirmar, pode fazer o efeito contrário. Eu tinha uma pessoa que eu atendi uma vez, ela era uma senhora com uma filha homossexual. Só que a filha dela tinha 20 e poucos anos. Só que ela falava da menina como se ela fosse criança. Era interessante. A menina fazia medicina em outra cidade, e ela vinha passar o fim de semana em casa e ela falava dela como se ela fosse uma criança. Então ela falava assim, eu estou ensinando a minha filha a ser mulher. A ser mulher. Aí eu falei, mas como? E veja que a menina não tinha um conflito sobre ser mulher ou não. Uhum. Ela sabia que ela era mulher, ela era homossexual, ela tinha atração por outras mulheres, o que são coisas completamente diferentes. Mas tudo bem. E ela chegava em casa, aliás, ela me contou, né, que ela chegava em casa e ela disse assim, eu vou te ensinar a ser mulher. Aí a menina falava assim, meu pai vai lavar o carro, eu vou ajudar meu pai a lavar o carro. Não tem nada para fazer. Ela falou, não, você não vai lavar o carro. Lavar carro é de homem. Lavar carro é coisa de homem. Sim. Aí a menina falou assim, meu pai está fazendo fogo do churrasco. Eu vou ajudá-lo. Aí a mãe, não. Fazer fogo é coisa de homem. Eu nem sabia. Tem muito amigo meu que não é homem. Não, então, se depender de fazer fogo, eu tenho uma vagina, irmão. Eu tô lascado, né? E ela falou, eu vou ajudar meu pai. Não, você é mulher, você não vai lavar, não vai fazer fogo. Só que agora, imagina que se fosse uma criança, sim, de 6 anos, 7 anos. Aí uma menina, aí ela vê o pai lavar carro. Aí ela fala assim, poxa, vou ajudar meu pai a lavar o carro. Ela quis fazer aquilo espontaneamente. Aí a mãe diz assim, olha, tu não vai lavar porque isso é coisa de homem. Mas ela já quis lavar. Sim. Ela não vai lavar. Tá lá. Ela não vai lavar, porque ela foi proibida. Mas ela já quis. E a mãe deu a informação para ela de que ela não deveria querer aquilo, se ela realmente fosse uma mulher completa. Uhum. Porque quem que quer lavar carro é menino. Ou seja, quem coloca o problema, a insegurança, é a própria mãe. Porque ela passa assim, mas por que eu quero lavar carro se eu sou menino? Isso é uma coisa de menino. Então, será que eu sou menino? Então, por que eu quero? Sim. Ou seja, ao invés de você ajudar
em navegar entre os estereótipos, quando você força o estereótipo, proíbe, você acaba reforçando que aquilo não pertence ao universo feminino ou masculino. E se você... E o fato de você querer aquilo já denuncia um problema seu. Então, é muito sério isso. Então, crianças são crianças. Elas podem ou não corresponder ao estereótipo. O que vai acontecer... Pode acontecer de tudo. Realmente, pode desenvolver, ter atração pelo mesmo sexo, pode não ter. Eu estou falando dessa forma porque tem a transexualidade. É pais que pegam um menino de 5 anos, dizem eu estou no corpo errado, mas é o mesmo raciocínio. Sim. Porque ele fala, mas ele quer vestir roupa de mulher, ele quer rosa, ele não sei o quê, ele está dizendo que ele está no corpo errado, então vamos respeitar, vamos tratá-lo como trans. Isso é uma irresponsabilidade. Sim. Por quê? Porque é uma criança. E ela, então tem o elemento biológico. Eu falei que eram 3, né? Veja o tempo que eu estou falando. Né? Então o elemento biológico é um só. Mas a homossexualidade não é só isso. Tem o elemento do aprendizado e o elemento da subjetividade. Em resumo, aprendizado são as relações, né, principais. Então você vai aprendendo com a vida. Por exemplo, eu estou falando português, né? Eu tenho um sotaque. Para falar, eu tenho que ter a biologia, tem que ter os órgãos, certo? Mas se eu tiver todos os órgãos e não for criado num lugar que fala, eu vou falar? Não vou falar. Então, esse ato de falar, ele é complexo. Ele tem a ver com biologia, ele tem a ver com a minha história. E, aliás, dependendo de onde você é criado, você fala de um jeito. Sim. Com sotaque, idioma? Um sotaque, idioma, exatamente. Então, então, eu aprendo também, tem muitos elementos de aprendizado na sexualidade. Então, não é tudo aprendizado, não é tudo biológico. Por quê? E aí tem um terceiro elemento, que é a subjetividade. Todos os elementos biológicos e de aprendizados, eles são elaborados por uma mente, pela minha percepção. Se você, por exemplo, tirar o pai da vida de 10 pessoas aos 5 anos, as 10 pessoas vão sofrer com isso, vão reagir a essa ausência. Mas elas vão fazer isso da mesma forma? Não, cada uma vai reagir de um jeito, cada uma vai elaborar de um jeito. Por isso que é muito bagunçado. Sim. Porque são elementos inatos, elementos de aprendizado, mas elementos que são lidos, elaborados, vivenciados de maneira subjetiva, cada um de um jeito. O ser humano, ele é inédito. Não existe ninguém repetido. O ser humano, cada um que nasce, é instável, imprevisível, porque nada que ele é já foi visto. Ele vai elaborar as mesmas relações sociais de maneira única. Por isso é muito complexo você começar a criar tabelas. É hétero por causa disso, é gay por causa disso. E quer saber de uma coisa? Nem o próprio movimento LGBT hoje trabalha com isso mais. Porque a ênfase hoje não é na biologia. A ênfase é na autoafirmação, no gênero, na ideia de que eu sou o que eu quero ser. E eu sou fluido. Ora, se você não nasce nem mulher, vai nascer lésbica como? Quer dizer, você nasce com corpo, com vagina, mas você pode ser homem. Então, a biologia não te limita. Eu estou rindo porque é muito boa essa frase. Não. É muito boa. Você não nasce nem mulher, como é que você nasce lésbica? Não, calma que tomara, pessoal, vamos. Mas entenderam, eu estou falando de um contexto. Então, tipo, a galera vai falar assim, não, mas são coisas diferentes. Eu não estou falando que é a mesma coisa, é lógico que a questão de gênero é diferente da questão de atração. O que eu quero dizer, e aí vou explicar, né, a frase, o que eu estou dizendo é o próprio movimento LGBT, que ia mais, trabalha com a ênfase na realização pessoal, que a biologia não te limita. Isso é um fato. Que se eu tenho XY, não significa nada. Se eu tenho pênis, não significa nada. Né? E remete àquela frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, se faz mulher. Porque o livro do Segundo Sexo, O Segundo Sexo, é o livro da Simone de Beauvoir, uma pensadora francesa do século XX, que era filósofa, tal, existencialista. Ela fala o quê? Que a biologia não é o destino.
O destino é a cultura, é a sua maneira de se enxergar, é a sua maneira de se colocar. Portanto, é isso. A ênfase não é como eu nasci. É o que eu quero viver. Eu sou fluido, eu sou uma construção social. Entende? Então, o próprio movimento LGBT, os que estão mais atenados, assim, que os produzem mais conhecimento, eles não estão na ênfase do gen. Isso é uma ênfase muito século XX. Mas é claro que a galera geral, né, não acompanha essas discussões. Né? Aliás, pouca gente acompanha essas discussões, eu diria. Sim. E como que a igreja precisa lidar com isso? Em relação a talvez essa confusão do que você explicou, do como nasceu, do como foi criado, do contexto. Onde que a igreja entra nisso? Olha, a igreja ela é uma fábrica de produção de apenas um produto. Esse é o problema da igreja. Ou a solução, né? A igreja só faz uma coisa. Isso precisa ser dito. A igreja é como se fosse uma padaria que só faz pão. Eu vou explicar o que eu quero dizer, mas é como se você chegar... Se você chegar na padaria que só faz pão e dizer assim, eu queria 1 quilo de carne, o que ele vai te dizer? Não tem. Cara, não tem, a gente não faz isso. A gente aqui faz pão. Vamos lá, o que a igreja faz? Se fosse um produto, qual é o produto que a igreja produz? Se você pegar a igreja como se fosse uma fábrica, entra aqui de um jeito, sai aqui do outro. O que sai aqui? Qual é a missão da igreja? Qual é o foco? Tem uma coisa que Jesus mandou a igreja fazer, discípulo. Correto? Então, o produto da igreja é o discípulo. Você tem processos para virar discípulo. Você é salvo pela graça, e aí então, a Bíblia te ensina como ser um discípulo de Cristo. Então, cada capítulo da Bíblia vai ter um ensinamento para como virar um discípulo de Cristo. Então, a Bíblia tem este objetivo, a igreja tem esse objetivo. Se uma pessoa que tem atração homossexual chega a esta fábrica e diz, eu quero virar hétero, é como se ele estivesse pedindo carne na padaria. Porque ele fala assim, mas aqui a gente não faz isso. Ah, vocês não fazem? Mas eu queria virar hétero, não tem como. Não, se a gente começar a fazer isso, a gente sai da nossa missão. E a gente vai ter de importar um processo de outro lugar. Porque no nosso manual não tem como. Não existe na Bíblia uma terapia para virar hétero. Você já leu a Bíblia? Você já se deparou com algum texto, Paulo ensinando a como ter atração heterossexual? Isso não existe. Se não existe e a gente não se contenta com a nossa missão, a gente vai começar a importar. E aí a igreja se lasca. E já aconteceu isso, muito fortemente nos Estados Unidos, na década de 80, 90. Aconteceu a rodo. É a cura gay. Exatamente, porque a igreja saiu do seu quadrado, da sua missão, que é produção de discípulos. Produção, gente, aqui entre aspas. Sim, né? sim. E começou a falar assim, vamos fazer heterossexuais? Vamos. Mas não está na Bíblia. Mas vamos pegar alguma teoria aí. E aí, vamos casar as pessoas? Ó, que legal. O versículo é assim, ide por todo mundo e casai toda criatura. Né? Ide por todo mundo e heterossexualizai toda criatura. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, vá por todo mundo, pregue o evangelho e faça um discípulo. Então, qual é a diferença? A pessoa que tem atração pelo mesmo sexo é salva pela graça, ela chega à igreja, ela deve ter todo o ambiente necessário e o testemunho cristão necessário para que ela se torne um discípulo. Como é que eu sei que alguém está se tornando um discípulo? É quando essa pessoa tem atração hétero? Não. Não porque isso não é possível. Porque isso não é suficiente. Sim. Então, eu tenho atração homossexual hoje, aconteceu um negócio, aí eu tenho atração heterossexual. Eu posso garantir que eu sou um discípulo de Cristo? Não. Casar é suficiente? Então, vamos lá, eu tenho atração homossexual, acontece um monte de coisa, aí eu me apaixono por uma mulher e caso. Eu posso garantir que eu cumpri o meu objetivo, eu cheguei na minha missão, acabou, a meta foi atingida? Não, porque casar não te torna automaticamente discípulo de Cristo. Então, é muito importante, primeiro, saber para onde está levando a pessoa.
Nós estamos levando a pessoa para ser um discípulo de Cristo, não para ser hétero. Sim. Não porque isso não é possível, porque isso não é suficiente, repito. Sim. Como é que eu sei que alguém é discípulo? Lucas 14, 25 e 26, Jesus falou assim: se você ama o seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, a sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Jesus, ele disse que o discípulo é aquele que está disposto a amar a Cristo mais do que a tudo, mais do que a si mesmo. Isso é o discípulo de Cristo, independente do que ele sente. Automaticamente ele mata a carne. Sim. Porque ele não vive mais para si. Ele ama Cristo mais do que tudo, mais do que a própria vida, porque ele confia mais em Cristo do que no próprio coração. Ele confia mais em ter a Cristo e segui-lo do que ter tudo que o seu coração deseja. Então, o seu projeto de felicidade, na verdade, ele deixou de confiar. E o que ele sente é muito importante. Jamais estaremos aqui dizendo que o que a pessoa sente é relevante. Só que o que ele sente deixou de definir quem ele é e o que ele faz. Que ele vive agora pelo que crer. Sim. Como Paulo diz, né? Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, o viver que agora levo nesse corpo, eu vivo pela fé. Naquele que me amou e se entregou por mim. Então veja, o discípulo é aquele que ama a Cristo mais do que a tudo, mais do que a si. E é isso que a igreja faz. Ah, mas se eu entrar nessa igreja e virar um discípulo, eu vou casar? Eu não sei. Você está dizendo que eu não vou casar? Eu não estou dizendo que você não vai casar. Ou vai parar de sentir atração? Eu vou virar hétero? Não sei. Eu tenho amigos meus que nunca sentiram atração heterossexual, são discípulos de Cristo, e eles vivem a plenitude do Evangelho. Eles não precisam de mais nada. Ah, a vida é difícil? Ok, a vida é difícil. Eu tenho amigos que casaram, têm atração bissexual, porque alguns experimentam o que a gente chama de alargamento das fronteiras afetivas. Então, anteriormente só imaginava a relação de um jeito, e depois a vida vai passando e aquilo acontece. Quando acontece naturalmente, está ok. O problema é quando acontece artificialmente, né? É um problema. E pessoas que disseram, olha, não tenho mais atração homossexual. E é engraçado, porque sempre eu pergunto, o que você fez? E eles nunca sabem dizer. Uhum. Nunca, não tem assim um processo. Graças a Deus. Porque, na verdade, é no ordinário do dia a dia, na vida com Cristo, focando Cristo, a pessoa vai encontrando sua identidade, a sua satisfação. E aquilo vai acontecendo em alguns de um jeito, outros de outro, e nós não controlamos isso. A ênfase não é essa, que a igreja produz discípulos de Cristo. Mas talvez quem me ouve pense assim, é fácil para você. Você casou? Eu não. E aí, talvez você que está me ouvindo não acredite de todo o coração que ter a Cristo é suficiente. Talvez a gente não acredite nisso. Talvez a gente ache que só Cristo é muito pouco. Tem que ter Cristo e o casamento. Cristo e a heterossexualidade. Aí é um problema. É um problema. Porque qual é a nossa visão sobre ter a Cristo? Né? Isso é muito profundo. Porque, na verdade, são raros as pessoas, pelo menos assim, que eu conheci, né? Lógico. Que eram gays e se converteram e casaram, com o sexo oposto, lógico, e eu não sei te falar quem ainda está firme. Sim. Eu tive amigos gente da igreja, né? Que era mais velho, lógico que eu, que se tornou pastor, casou, 2, 3 filhos, igreja à frente da igreja, e um dia só ouve a história. Nossa, você viu o fulano? Caiu com um cara. Que achou que o casamento ia resolver. Então, mas quantos héteros você já viu que caíram? Sim, também. Exato. Eu conheço uma tonelada. Caminhão Um caminhão, exatamente. É a mesma coisa? Não. Sim. Não é a mesma coisa, são processos diferentes, eu já falei no início, né? Existem coisas adicionais, né? Mas, cara, é o coração humano. É o coração humano, é a cobiça do coração. A sexualidade fácil é sempre a do outro. A sua é difícil. Porque a tentação, Tiago fala sobre isso, a tentação vem desenhada para encaixar na sua cobiça.
ela vem desenhada para você. O que te tenta não me tenta. Uhum. Eu acho que a forma de levar esse assunto e a ótica mesmo mudar, porque, como eu disse, eu trabalho com crianças e o maior medo dos pais é o filho vira gay. Isso. E aí, às vezes, ele não sabe como lidar e lida dessa forma. Tem que virar homem, tem que falar grosso. E aí não sabe como conduzir e... Quanto mais autoridade ele der para o estereótipo, mais ele está desafirmando. Ele tem que, vamos lá, ele tem que afirmar o menino: você é meu filho, você é amado, você é um homem, independente disso. E se preocupar em criar um discípulo de Cristo. Isso, você é quem você é. Sim. Ah, eu não gosto de jogar bola, tá tudo bem. Sim. Não gosto de... Ok, você não precisa jogar bola para ser homem. Porque quanto mais empoderamento tu dá para o futebol, para a Barbie, para o rosa, para o azul, Sim. nesse tipo de contexto, quanto mais você mais produz insegurança. E os pais sofrem porque todo pai e toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. Uhum. E tem que sepultar o filho ideal, fazer o velório e o sepultamento para poder amar o filho real. Uhum. E isso é muito difícil. Porque o filho real, ele não é ele é assimétrico, ele é contraditório, ele é, vamos usar uma palavra mais forte, não apenas, agora não estou me referindo à homossexualidade, falando de forma geral, Sim. que existem filhos heterossexuais que também decepcionam seus pais. Portanto, o filho real, ele é decepcionante. E aí vem a culpa, irmão. Aí vem a culpa. Porque se o meu filho está com essa questão, a culpa é minha. Se eu tivesse sido melhor, se eu tivesse criado melhor. E aí essa culpa é avassaladora. Aí vem a igreja usando uma teoria freudiana e diz para ele que é gay por causa do pai e da mãe. Aí detona de vez. Porque a mãe que manda em casa, então por isso que o... Então, isso é um problema? É um problema. Sim. Mas daí para você dizer Não é um motivo, categoricamente que é gay por causa disso, de novo, você está assumindo uma teoria. Está sendo como doutrina uma teoria que é só teoria. Ela faz sentido, está tudo bem. Mas ela é só teoria. Tem várias como essas, né? Várias outras. Sim. E ao mesmo tempo que tem esse lado, né, do pai temer isso, eu também vejo um lado de como introduzir esse assunto para os filhos de sexualidade, né? Heterossexual, Sim. homossexual. Porque hoje em dia, né, com internet, com as informações, né, eu escuto pais que falam que pegou o filho pesquisando, né? Sim. E o Google, você digita lá, aparece muitas coisas, né? A forma, o tempo ideal, né? A idade ideal, não sei se existe isso, né? Só isso aí dá um podcast inteiro. Aliás, quem fala disso, nós temos duas formações online Sim. que tem acesso lá na bio do Instagram. Primeira formação chama Box 1.0, ele tem a ver com discipulado e aconselhamento de cristãos com atração pelo mesmo sexo. São 4 cursos que falam de identidade, aconselhamento, tem a jornada dos pais, que são pais que têm filhos homossexuais, eles lá são acolhidos no emocional e tem muito conteúdo sobre o que é o assunto. Legal. Testemunhos, depoimentos, é um box muito legal, focado em adultos e família. Tem um outro box que se chama Novas Gerações, ou Box 2.0. O primeiro curso chama Como e Quando Falar de Sexualidade com Crianças. Eu participo desse curso, mas quem dá ele de maneira intensa é minha esposa, que trabalha legal. comigo desde o início do ministério, há 20 anos atrás, mais ou menos. Ela é psicóloga e ela tem uma especialização nessa área. Tem livro escrito, Como e Quando Falar de Sexualidade com Crianças. Aqui. Eu já ia falar. Por que a gente nunca trouxe ela aqui agora? Eu não sei, né? Isso é um pecado. Então, Daí eu quero estar aqui. esse vou tirar assunto onda. de 0 a 10, ele é riquíssimo. 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 Como é que eu falo, o que eu não falo, nudez em família, meu pai nu, Sim. até que idade, limite com relação a tocar no corpo, autoestimulação, que a gente chama de masturbação, né, na Sim. criança. Então, lá no Box, esse é um curso muito legal, focado só... Eu só estou falando do curso porque Sim, você vê que é sim. um universo de conhecimento. Ela já deu, inclusive, esse curso para professores de escola pública. Ah, que legal. Prefeitura de Santa Catarina. Ele é aplicado para cristãos e não cristãos. Ele tem uma base cristã, mas ele é aplicado de maneira geral. Por quê? Porque o protagonismo é dos pais, só que os pais têm pouca metodologia, pouco recurso. Uhum. Você já viu por aí o pessoal falar assim, isso não é assunto da escola, isso é da família. Você já viu essa frase? Sim. Aí sempre que eu ouço isso, eu me pergunto, a família sabe? As famílias sabem
Cara, do que eu conheço, a galera não sabe. Porque não Ela teve fica educação. aterrorizada, sim. Se olha para trás, aí o cara tá lá, é assunto da família. Aí ele tá com o quê? Mas meu pai e meu avô não me ensinaram. Eu vou ter de ensinar. Como é que eu faço? E é difícil, igual na escola já aconteceu, é uma escola de educação infantil que eu trabalho. Então já aconteceu de crianças de 5 anos, o menininho ficar querendo abaixar a calça da menina. Isso, Nossa, clássico. Isso é um Aí clássico. a mãe já, meu Deus, a vida acabou, entendeu? E é uma coisa sim. que você vê que não sabem lidar com essa Não, é situação, muito difícil, entendeu? porque vem a coisa... Veja, tem duas coisas. Vem a culpa, vem o medo. Meu filho vai dar errado. Aí a mãe já fala, Meu ele filho não viu isso em casa, porque já tem medo de a gente meu pensar que filho, viu sim. alguém acontecendo. Meu filho é um psicopata. Às vezes é mesmo. Né? Tô brincando. Não, tô zoando. É o Jeff Van Damme. Então, veja, vem o medo e vem um outro negócio interessante. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Você chega no banheiro, seu filho lá de 4 anos, sei lá, menino, criança. Aí pega no pênis e fica duro, fica ereto, né? Cara, os pais, ao verem isso, eles projetam na criança os traumas deles. Sim. Nós projetamos as nossas neuras. O que a gente viveu, alguns passaram por experiências muito traumáticas mesmo, de abuso. Toda aquela coisa... A criança só está pegando numa parte do corpo e aquilo é uma reação. A criança não está pensando... Claro, pode ser que essa criança esteja passando por alguma coisa errada, lógico. Mas assim, de maneira geral, ela só está pegando uma parte do corpo. É a gente que projeta. Uhum. Aí fica muito difícil de falar. Não porque nós somos burros, ou porque, nossa, eu tenho que ter muito conhecimento para falar. É porque é uma coisa também emocional. Sim. Entende? De dificuldade de lidar com aquilo. Então, a formação focada em criança e adolescente. Só para terminar, né? O Box 2.0 é focado em criança e adolescente. E os outros 3 cursos são focados mais em adolescente, que é uma fase também muito complexa. Então, é um assunto muito sério. Em resumo, o pai e a mãe devem se aprender a ser o protagonista. E eu vou responder a tua pergunta sobre a questão da homossexualidade. Eu vou responder da seguinte maneira, rapidamente. Você não educa a criança a partir do que você considera incorreto. Você educa a partir do que você considera correto. Então, basicamente, é contar uma história. Você conta a história do Evangelho. Deus criou o homem, a mulher, eles se uniram, eles eram adultos, aí eles se casam, aí eles se unem, eles se tocam, e aí nasce uma criança. Aí, claro, existem outras perguntas que vão acontecendo aos poucos. Uhum. Mas você contou a história, legal. A criança vai identificar no mundo o que não corresponde com a história. E está tudo bem. E ela vai perguntar para quem? Para quem contou a história, que é o narrador. É você, que é o pai. A minha filha, quando eu contei essa história, depois de contar a história, ela viu uma mulher grávida que não era casada. Novinha, né? Criança. Veja, ela não viu duas lésbicas, ela viu uma mulher grávida que não era casada. O que ela veio me perguntar? Mas você não falou que casava depois de engravidava? Porque ela entendeu literalmente. Sim. Aí eu expliquei, não, então, é isso o que é a vontade de Deus para nós. A gente casa e engravida. Mas tem pessoas que não fazem isso. Ah, então pode engravidar antes de casar? Pode. Ok. Ela não precisa odiar a mulher grávida. Eu não preciso colocar nela... Ela errou. Uma versão. Ela falou assim, não é essa. Mas então não é assim para ser? É o ideal que não seja, mas tem pessoas que são assim, que vivem isso. Então isso é possível, entendi. Aí ela entendeu que toda vez que faz sexo, engravida. Então, ela tem um irmão, ela e o irmão, né? Falou assim, então vocês fizeram sexo 2 vezes. O que não está longe da realidade. Um pouquinho mais. Pois é. Esse é o outro podcast. Né? A castidade no casamento. Né? O outro foi... A maneira mais rápida de você se abster sexualmente é casando. E tendo 2 filhos. Meu Deus. Mas não deixa ninguém ouvir isso. E o solteiro quer vir casar. Né? Quero fazer sexo. Né? Se eu conto, você conta. E aí, o que acontece? Ela entendeu que toda vez que faz sexo, engravida. Aí você vai explicar. Então, se ela vê 2 pessoas do mesmo sexo se beijando... Aí os pais, meu Deus, agora meu filho foi traumatizado, agora ele está lascado, agora ele... Pronto.
Ele foi contaminado. Não, mano. Ele viu 2 pessoas, ele vai chegar com quem? Com você, graças a Deus. E aí você vai falar, então, ó, tem aquilo ali. Isso existe e eu te contei a história. Mas não foi o que o senhor me contou, entende? Então, não é... Você não vai chegar a criança e descrever para ela todos os problemas do mundo. Uhum. Seria impossível. Você só conta a história. Sim. E cria um canal onde ela pode fazer pergunta, onde não se tem medo. Basicamente é isso. Muito legal. eu tô pensando aqui... Né, você sabe o que eu tô pensando, mas não vou falar aqui agora não. Depois eu te conto. Mas, mano, os seus cursos, o seu da sua esposa, é uma plataforma, é isso? É uma plataforma, na verdade está lá na bio do Instagram, tem os boxes, que são os principais, é uma formação para pessoas interessadas em aprender, ensinar sobre esses assuntos. Discipulado e aconselhamento de cristãos com atração pelo mesmo sexo e a questão da sexualidade criança e adolescente. E quando eu falo que a sexualidade adolescente, envolve também a questão LGBT, a questão de pornografia, a questão trans, porque os adolescentes falam muito sobre isso. Isso é um tema muito, muito complexo também. Porque a ênfase do movimento LGBT atual é principalmente na geração mais nova, e o movimento LGBT contemporâneo não fala sobre sexo. Ele praticamente não fala sobre relação sexual. O movimento LGBT contemporâneo fala sobre identidade, comunidade e propósito. É quase um evangelho. É literalmente o que eu estou falando. O movimento, toda a cultura mainstream, ela produz a ideia de que você, ao entender a sua sexualidade, você vai entender quem você é. Porque você é a sua sexualidade. Sim. O seu desejo te define. Tanto é que se um pastor pregar na igreja que adultério é pecado, uma pessoa que adultera ou já adulterou, ela pensa assim, para seguir a Jesus eu tenho que deixar de fazer uma coisa que eu fiz ou faço. Ele fica no fazer, certo? E se esse pastor falar que homossexualidade é pecado, a prática da homossexualidade é pecado, a pessoa reage assim, então para seguir a Jesus eu tenho que deixar de ser quem eu sou, porque ele atrelou quem ele é ao que ele sente. Sim. Essa é a maior mentira contemporânea. E a gente nem sabe que ela existe. Nossa, e essa é a maior mensagem do movimento LGBTQIA+. Não é sobre sexo. É sobre como você se define. A sua sexualidade é o centro da sua vida. A sua sexualidade é o centro da sua identidade. E se alguém tentar levar você, tentar te convencer a não viver cada desejo do seu coração, essa pessoa tem que ser criminalizada. Porque ela está tentando contra a sua existência. Sim. Então há um atrelamento entre o que se sente e o que se é. Outra mensagem é comunidade. O movimento LGBT cria uma grande família de amor, diversidade. Eu não me encaixo em nada, então eu vou me encaixar. Onde você pode ser quem você é, aquela sua pessoa que você estava falando anteriormente. Sim. Então você é amada, é aceita, diverso, e aqui você tem a sua família. E é o que todo adolescente quer. Você aceita. A primeira pergunta do adolescente é quem eu sou. A segunda é que grupo pertenço. E eles fornecem isso. Então a isca vai no coração certinho. E a última é propósito. Porque todo mundo ganha uma missão. Construir um mundo melhor, sem preconceito, sem só de amor, de diversidade. Tem bandeira, não tem bandeira? Tem militância, não tem? Tem propósito, tem política, tem estratégia. Por quê? É um exército. É uma sociedade toda. Vamos ter um mundo melhor. O mundo será melhor, será pleno. E nós na igreja estamos falando sobre sexo. A gente está discutindo assim, como é que eu transo? Eu posso transar? Pode pegar aqui. Eles estão discutindo identidade, propósito, comunidade. Então, infelizmente, a nossa maneira de olhar a sexualidade é muito pobre. Porque a gente só pensa em genitália, sexo. E a sexualidade hoje é palco para discussões sobre identidade, comunidade, propósito. E a gente precisa disso. Então, nas formações a gente aprofunda isso. E é um tema muito importante. E está disponível... Tá disponível lá no Instagram. Cara, que legal. É muito... Na verdade, agora, isso que você falou agora no final, tipo assim, realmente a gente, até como a gente levou a nossa conversa, talvez poderia ser por um outro... Não, mas outro viés, o que nós falamos assim, foi importante. Sim, com certeza. É o que
É o que as pessoas pensam. Exatamente. A massa. Mas identidade é interessantíssima, essa relação da identidade com a sexualidade, né? Esse atrelamento, ele é muito sério, Então, a solução não é dizer para a pessoa assim, o que você sente não tem valor. Se você perde o adolescente, né? Ele chega e fala, eu sou bissexual. E, sei lá, eu tenho 11 anos. Cara, não sabe nem o que é que ele está falando. Mas, eu sou assexual, né? Eu não tenho atração por nada. E ele é engraçado porque ele procura a atração, não acha nenhuma. E se ele não achar nenhuma, ele também tem uma identidade. Sim. Correspondente ao fato de não ter nenhuma. Então ele não ganha... Não é que ele descobre uma característica sobre ele. Ele descobriu quem ele é, irmão. E agora ele entrou no LGBTQIA, que é o assexual. A mais. Agora ele entrou no grupo. Entende? Agora ele tem uma galera. Então, essa coisa produz no adolescente uma distorção de identidade profunda. Né? E a Bíblia não reconhece identidade baseada em atração. Não existe um versículo na Bíblia falando assim, não seja LGBT. Porque a Bíblia não vê a homossexualidade como quem você é. Ela vê como aquilo que você sente ou aquilo que você pratica. Tanto é que o texto lá no Velho Testamento é com homem não te deitarás como se fosse mulher. É literalmente a descrição de um comportamento. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Não faça uma coisa, não seja. Não goste, não pense. Não seja, porque não é identidade que está tratando. Sim. Então a distância porque a identidade... Vamos lá, qualquer coisa na sua vida, você que está me ouvindo, que tem atração, qualquer coisa na sua vida, por mais relevante que seja, não pode ser o centro da sua identidade. Porque senão se torna um ídolo. Esse lugar, aquilo que define a sua identidade é sagrado, pertence a Cristo. Só Cristo é que realmente faz você ser quem você é. As suas características são importantes. Elas influenciam a sua vida, mas elas não são o centro da sua identidade. Isso é muito importante ser dito. Mas tem que acabar também, né? É isso. Onde que encontra seu livro? Cara, tá aí a Amazon, tudo que é canto. Só jogar lá. Só jogar na internet. Thomas Nelson Brasil, né? Editora. E vai estar na descrição aqui também o link. Isso. Vamos colocar na descrição. Cara, obrigado mais uma vez. Então aí as ordens. Sempre muito... ao mesmo tempo que você é esclarecedor, você traz um monte de coisa pra gente ficar pensando. Isso é bom. Se lascando, né, gente? Isso é bom. Cada vez pior, né? Pra gente aprender um pouco mais e estudar um pouco mais e entender. Sim. Mas é isso, muito obrigado de verdade. A vocês. Tem o livro, tem os cursos, tem mais alguma coisa? É isso. Tá lançando um CD, não sei. Cara, eu tenho essa ideia, cara. A gente vai falar com morada, né? Adoração para... Curso de bodybuilder. Não, cara. Vem aí. Não, você já pensou músicas, né, para casais? Para o momento a dois. Pra parar de ouvir The Weeknd, que é puro... Chama o Brunão. Já pensou se você vai para um momento íntimo ouvindo o Brunão, irmão? Misericórdia. É broxante. Isso é um problema que a gente tem, viu? Cara, eu não tô falando sério. Chama Adoração Sexual, volume 1. Não, mas peraí. Só pra casais. Você me soltou essa bomba agora? Assim, mas se você gostar, a gente sai daqui com contrato. Meu Deus do céu. Tu tá falando sério, irmão? Não, eu tô falando sério porque... Vamos fazer. Você bota no Spotify lá, playlistinha da hora. Tem umas playlistinhas muito boas lá. Não sei, você tá falando. 99% que toca é... Kennedy. Bee Gees. Não, é pior. Se fosse Bee Gees, tava bom. Não, entra lá no The Weeknd, que é demônio puro aquele trem. Ótimo. Quer dizer, ótimo não. Quer dizer, retire o ótimo. Você tá entendendo? Santificado. Não, então, tem que fazer uma playlistzinha. O problema é que vai colocar quem, velho? Então, se você tá lá e entra o Diante do Trono tocando. Não, velho. E aí acabou o sexo. Não tem jeito. Acabou. Rapaz, temos um problema aqui, ó. Temos um problema. Tem que achar essa solução aí, ó. Playlists sexuais para casais crentes em santidade. Ai, meu Deus do céu. Vamos encerrar com essa daí. Porque senão... Ô, gente, manda esse podcast aqui para aquela pessoa, sabe aquele teu brother que precisa ouvir o que a gente falou aqui? Manda para ele. Manda lá no grupo do Zap.
Fala assim, manda pra tua tia que conhece, sabe que tua tia que tem um primo que tá, manda pra ela entender o que tem que fazer. Compartilha esse conteúdo aqui com quem precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal, curte, faz tudo aquela parada que tem que fazer lá. Me segue no Instagram também, pelo amor de Deus. Tá aqui gente. na descrição também, vai lá, se inscreve nos cursos, compra o livro, estuda, se informa, porque... Exato, você faz agenda, igrejas, tudo? Toda hora. Então, leva ele na tua igreja, ô pastor. Vamos aprender. Mas é isso, ó. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, querido. E ele sempre tem assunto, dá pra voltar mais 7 vezes. Tem a gente vai marcar isso. daqui mais um ano, você volta mais uma vez. Com a playlist com pronta. a tua esposa. E a playlist. E a playlist, que isso. É isso. Valeu, meus amigos. Deus abençoe vocês.